Com transmissão da Rádio Verdes Mares e YouTube. Os estúdios Cheque Mate apresentam Rádio Pod Team. Laís Pupi e Di Maria abordam assuntos que todo adolescente quer falar. Uma boa roda de conversa com os temas mais falados no WhatsApp, na escola, no condomínio e no escurinho do quarto da galerinha. Nada é segredo com a Rádio Pod Team. Vamos conversar? Bom dia Brasil, eu sou a Di Maria. E eu sou a Laís Pupi. O programa Rádio Pod Team tá começando diretamente dos estúdios Cheque Mate para toda a ilha de São Luís, por meio da FM Verdes Mares e para o mundo pelo YouTube. Então galera, vamos começar o nosso programa nesta manhã de sábado que tá linda demais, com beijos super especiais. Bora lá, Pupi. Então anota aí os meus beijinhos especiais de hoje. Bom, meu primeiro beijinho vai pra ela que é artista, blogueiríssima e estudante, Yasmin Belk. Também tem ela, com a fé inabalável, Marina Fernandes. É claro que eu também tinha que mandar um alô pra Mariana, a irmã de Marina. Um beijão, meninas. Mua! E eu também queria mandar um beijo para as minhas amigas, que é a Ana Carol, Lara Giovana, Sara Raquel e para a Lara Maria. Mua! E para todos os nossos ouvintes desse programa lindo Pod Team. Mua! E hoje, Di Maria, vamos tratar de um assunto extremamente importante. O que, Pupi? Que é o autismo. O autismo no ambiente escolar. Uau, Pupi, pense em um assunto que vai trazer muita relevância para esse programa, né, minha irmã? Rádio Pod Team. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês aí em casa têm algum baixinho ou alguma baixinha que tem dificuldade em manter contato visual, ou tem dificuldade em imitar, ou tem dificuldade no aprendizado? Pois é, esses podem ser alguns dos sinais do autismo. Então fica ligadinho, porque na nossa entrevista de hoje nós vamos tratar desse assunto que é de extrema importância nos dias de hoje. Esse é o nosso papo sério de hoje. E para aprofundar o assunto, com você, ouvinte, trouxemos as nossas convidadas, que é a Poliana Gatinho e a Aline Mello. A Poliana Gatinho é ativista e mãe do João Lucas Gatinho. E a Aline Mello é neuropsicopedagoga que atua diretamente com pessoas com transtorno espectro do autismo. Meninas, sejam mais que bem-vindas ao programa de Rádio Pod Team. E desde já, eu e a Laís Pupi, em nome de toda a nossa equipe aqui do programa, queremos agradecer vocês pela disponibilidade para estar aqui concedendo essa entrevista pra gente, que eu tenho certeza que vai garantir que os nossos ouvintes tirem todas as suas dúvidas aqui com as nossas meninas, que são a Poliana, essa maravilhosa, que é a mãe do João Lucas, né? E com a Aline, gente, essas duas que vão nos ajudar hoje a saber como que a gente pode lidar com os casos de autismo nas escolas. Então, bora começar, Pupi? Vamos! Então, Aline, qual é a importância de discutir o tema do autismo nas escolas? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade e o convite, né, de vocês duas para participar aqui junto com Poliana. Me sinto honrada de estar do lado dela, né, uma pessoa que fala tanto sobre o autismo e quer tanto desmistificar, né, a questão do autismo, principalmente não só na sociedade, mas também na escola, porque a gente sabe que os autistas, eles precisam estar incluídos, né? E eu me sinto muito honrada em estar aqui enquanto pedagoga, enquanto psicopedagoga, falando de um assunto tão importante. Então, respondendo a tua pergunta, o autista, ele tem que estar em todo lugar, né? Poliana está aqui com uma blusa belíssima falando sobre isso, né? E um dos principais lugares que ele deve estar é dentro da escola. E para isso a gente sabe que existem leis que garantem, né, que ele esteja na escola, esteja ali com os pares, né, compartilhando desse momento tão importante que é a aprendizagem. Sim. E outra coisa, gente, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, né, pessoal, querem saber como lidar com esses casos, porque sabemos que, apesar
da inclusão dos autistas, principalmente na escola, e no meio de campo de amizades e tal, às vezes tem aquela questão das crises, né? E como que os amigos ao redor podem ajudar nesses casos, quando for assim, desde os casos mais leves até os casos mais graves. Como que a gente pode ajudar? Olha só, eu como mãe, né, do João Lucas, que hoje tem 7 anos, eu já convivo há algum tempinho com essas situações de crise. E uma crise, ela não é algo isolado, né? Os autistas, eles têm uma dificuldade muito grande no comunicar. E o comunicar não é só como a gente está aqui, não é só o falar, é a comunicação de símbolos, de figuras de linguagem, é o contexto todo da comunicação, até mesmo de saber explicar uma dor, o que está sentindo. Então, as crises, geralmente, elas são geradas por essa dificuldade no comunicar e, às vezes, também, o mundo de informação que tem em volta, que gera insatisfação neles, porque, assim, primeiro a gente vai entender mais ou menos o que é o autismo, né, aqui para os ouvintes de vocês. Sim. O autismo, ele está firmado num tripé, que é a dificuldade no comunicar, interesses restritos e repetitivos, e a questão da socialização. Que justamente a socialização é pela dificuldade do comunicar. Quando a gente não se comunica, a gente fica um pouco mais introvertido, não sabe chegar nas pessoas, ou chega de uma forma que acha que está correto e não é adequado. Então, eles não têm esse filtro. E com isso gera uma série de outras coisas, vai incidindo. Então, uma crise, como eu te falo, às vezes é uma dor. Ele está sentindo ali uma dor de cabeça e ele acha que se ele tacar a cabeça na parede, a dor vai passar. Para você que está de fora, olha uma pessoa batendo a cabeça na parede, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ele está batendo a cabeça na parede. E aí você fica sem saber. Desesperado, né? Então, assim, num caso desse, de tacar a cabeça na parede, não você, mas talvez um profissional, chama uma professora ou alguém, né, um adulto. Olha, o coleguinha ali tá batendo a cabeça na parede, vamos tentar ajudar, vamos tentar conter ele para ele não se machucar, né? O correto é esse, porque você tá vendo a pessoa se bater, você não vai permitir, né, que ele se machuque. Sim. Então, o ideal é isso, quando é um caso de autolesão, para você não deixar a pessoa se lesionar, mas talvez não você ajudando, talvez você pedindo ajuda a um adulto, né, no caso, um professor, um coordenador, ou uma pessoa que seja ali da sua escola, que tenha um pouco de habilidade com essa parte da educação especial. Então, eu acho que assim você consegue ajudar. E não julgar, não cometer bullying, né? Não ficar naquela, olha, o amiguinho tá fazendo. Eles têm, às vezes, movimentos de flap, né? Que é o movimento com as mãos. Isso aqui é um movimento, às vezes, de autorregulação. Eles emitem, às vezes, sons também para se autorregular. Então, assim, vocês também ajudam muito combatendo o bullying. Respeitando a diferença, aceitando o coleguinha como ele é, sem julgar. E, na medida do possível, compreendendo ele dentro de tudo que ele tem a oferecer. Porque com a inclusão, todo mundo ganha. Somos todos diferentes. Verdade. Mas, Poliana, você realmente ajudou muito nessa sua fala, porque a gente quer ajudar, só que muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe o que fazer, porque o certo... Na verdade, o que eu penso quando já aconteceu isso, né? Porque eu já presenciei casos de autismo na escola e a menina tava se batendo. A minha percepção era eu segurar o braço dela pra ela parar de se bater. Só que aí depois eu pensei assim, se eu fizer isso, talvez ela possa ficar mais agitada, mais agressiva. E isso pode tanto me machucar quanto machucar ela. Quanto ela continuar se machucando. Pois é. E nesses casos, quando não tiver assim ninguém, tá só você e a pessoa que sofre com autismo, o que a gente deve fazer? Olha, assim, no caso do meu filho, né? O meu filho, ele nem sabia... No início, quando ele dava as crises, que eu acho que isso é uma coisa que a Aline também pode saber bem, ela como profissional, que às vezes ele nem sabe que o outro pode ser um conforto. Então, às vezes, até quando eu queria chegar perto, que eu tentava abraçar, ele me empurrava, né? Mas assim, no caso de se for uma autista, por exemplo, que fala alguma coisa, que você consegue conversar, você pode ir chegando perto dela. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Sabe? E na vida escolar do João aconteceu uma coisa muito interessante de um coleguinha que ele tinha. Eu falo sempre desse coleguinha que ele foi bem importante pra gente, é o Pedro.
O Pedro, ele chegava perto do João, um dia ele estava querendo lanchar, fora do horário do lanche, e a professora não deixou. E ele começou a se jogar no chão. Ele se jogava no chão, se rolava no chão, e a professora tentou tirar ele do chão e não conseguiu. E o Pedro foi lá no chão onde ele, olhou para ele e disse assim: João, amigo, respira, calma. E o engraçado é que João, nessa época, tinha dificuldade de imitar a imitação, dizer faça isso, e fazer qualquer coisa ele fazer. Mas nesse dia o Pedro disse assim para ele: João, calma, respira. Aí fazia a respiração, né? Porque esse exercício de respiração, ele é importante, né? Se vocês puderem fazer isso com a pessoa que está nervosa, calma, bora respirar. Respira fundo, solta. Isso é uma coisa que relaxa, né? Isso é importante de aprender para fazer. E o Pedro fez isso e o João repetiu. Na hora que o Pedro disse assim: calma, João, respira. O João ainda fez assim. Aí disse: agora, João, amigo, bora pra cadeira. Na hora que o Pedro levantou, ele saiu do chão e foi se sentar. Então, assim, por isso que eu volto a repetir, a inclusão, gente, ela não é boa só para o João. Ela é boa para todas as pessoas. E a gente vem de uma geração que não é alínico, não conviveu com essa diferença. A minha geração, a tua geração, a gente não tinha pessoas com deficiência na sala de aula. Hoje vocês são uma geração privilegiada. Porque talvez a geração dos filhos e filhas de vocês, até o meu próprio João, já vai crescer num mundo em que já convive com o diferente e que o diferente é algo naturalizado. É algo que faz parte desse convívio. E aí a gente tem uma tendência de ter uma curva de preconceito baixando. Ó. Vai baixando. Por quê? Porque a convivência aumentou, a informação aumentou e a possibilidade de lá na frente ter um índice de preconceito muito alto já é bem menor. A gente já vai ter menos preconceito nas próximas gerações. E hoje em dia a gente já sabe normalizar essas situações, né? Quando esse tipo de coisa, de crises acontecem. E principalmente, agora a gente já tá mais informado, nós já sabemos lidar, nós já sabemos como agir. E, gente, é de extrema importância. Como a Poliana disse, inclusão é tudo. E se você inclui o outro vai se sentir abrigado, ele vai se sentir muito bem. E provavelmente quando ele tiver com essas crises, ele tem alguma possibilidade dele na hora pedir só a pessoa. Nesse caso. Como assim? Dele daquela pessoa que ele é apegado, ele pediu, ele... No caso, não vai querer ninguém, assim, ou vai querer ficar sozinho. Depende, pode ter... Fala um pouquinho aí também, Aline. O que a Poliana falou, né? O que a gente pode pensar, o que a gente pode concluir, assim. Num caso desse, o que a gente pode demonstrar? Demonstrar a empatia, né? Se fosse comigo, o que eu queria que o outro fizesse? Né? Então, a pessoa, o autista está tendo crise, ou qualquer pessoa, não precisa ser autista, né? A gente sabe que as múltiplas deficiências estão aí. Então, o que eu posso demonstrar que vai fazer bem para essa pessoa? No caso do Pedro, olha, foi lá, conversou com o João, né? Então, a gente pode perguntar, você está precisando de alguma coisa? Se a criança, ou o adolescente, ou o adulto, ele verbalizar, ele conseguir falar, ele vai te dizer o que ele precisa. Às vezes, o aconchego, o estar perto, o segurar na mão, basta, né? Então, se a gente vê que isso bastou e que a gente pode fazer, beleza, a gente faz, né? Se a gente vê que a pessoa está agressiva, que eu não vou conseguir lidar com a situação, eu vou chamar quem possa lidar, né? O que é importante? Assegurar a integridade da pessoa. A pessoa não pode se machucar, eu não posso me machucar, ela não pode machucar o outro. Né? Então a gente vai tentar ao máximo assegurar a integridade dessa pessoa, tá? E como ela falou, às vezes pode ser que haja uma necessidade realmente da pessoa preferir ficar só, vou ficar só aqui, eu vou conseguir me controlar em tudo. Você tem que respeitar o espaço do outro também, né? Não vai forçar a situação de ter que estar ali se ela quer ficar um pouco sozinha. E às vezes esse ficar sozinho talvez acalme, né? Isso. A Poliana falou a questão dos flaps, né? Que são as batidas de mão ou com pulos, né? Então, os autistas, a maioria faz, né, esse movimento. Então, esse movimento é um movimento de autorregulação. Então, ele precisa pular, bater as mãozinhas, para que ele consiga se regular emocionalmente, que ele consiga estar ali. Então, eu não posso
proibir que ele faça isso. Eu não posso dizer, não faz isso, e seguro na mão dele, se ele tá se regulando emocionalmente. O flap é isso aqui, meninas. Isso. Ó, às vezes eles estão fazendo isso aqui, e aí tu, olha, tá balançando as mãos. Isso aqui, às vezes, é um movimento de autorregulação. Sim. Por exemplo, ele chegou aqui nessa sala, a luz, foi muita informação, aí tá cheio de gente, aí a cabeça dele começa a entrar em colapso, vamos usar essa palavra. E aí ele não sabe como se regular, e às vezes ele tá aqui, aí ele tá fazendo isso aqui para se acalmar. Aí se você começar, olha a mão dele e tal, isso aí talvez possa gerar uma crise, porque você tá, entendeu? Ali falando, normaliza isso aqui, normaliza. Às vezes tem uns que emitem um sonzinho, né? Aquela Andrea Werner, que hoje é deputada em São Paulo, ela até escreveu um livro que diz, meu filho faz né? Porque, às vezes, como eles têm dificuldade de comunicar, e tem alguns que não falam, às vezes eles emitem som para tentar se comunicar. Sim. Né? E, às vezes, até isso gera bullying nas escolas, porque as crianças, por não conhecerem, aí ficam fazendo, olha como ele está gritando, olha o que ele está dizendo. Então, é importante a gente conhecer, a gente promover debates como esse, né? O que é muito importante. E esse público, que são vocês lindas e maravilhosas, já aí nessa idade maravilhosa que é a adolescência, já começar a se interessar por esse tema, e com isso, amolecer também o coração dos adultos, das pessoas de mais idade, que não conviveram com o diferente, mas que ainda podem aprender. Sim. Então, papais e mamães, fica a dica, viu? Não só para vocês, mas também para toda a equipe pedagógica da escola, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, seja no parque, em qualquer lugar. Fica a dica, viu, gente? Então, primeira dica, acolher, inclusão. Tem também a parte de, gente, como ela fala, só o estar perto já é muito bom. Qualquer pessoa sendo autista, tendo crise de raiva, não tendo, todo mundo gosta dessa inclusão, porque eu entendo, né, que se você chega num lugar que é desconhecido, por exemplo, um lugar assim, mirabolante, você chega nos Estados Unidos, aí você não conhece ninguém lá. E as pessoas ficam só te olhando. Ah, tipo, ela é brasileira e tal, não vou falar com ela. Claro que você se sente mal, né? Pois é. E aí, inclusão é tudo. Então, quando a gente tiver essa oportunidade, ver que uma pessoa... Perceber, né, que uma pessoa tá querendo se incluir, mas não sabe essa maneira, bora chegar lá, bora conversar, bora acolher, bora dar um abraço, bora conversar, bora perguntar se tá tudo bem com a pessoa. Então, essa é uma das nossas dicas, né, pessoal? Com certeza. Então, Aline, conta pra gente quais são os benefícios de promover um ambiente inclusivo para os alunos autistas, não apenas para eles, mas para os demais estudantes. Bom, essa é uma pergunta muito importante, que eu costumo dizer que todo mundo ganha, né? A escola ganha, os pais ganham, os alunos ganham, independente de ter uma deficiência ou não, todos vão ganhar, né? E a gente acaba tendo uma sociedade mais justa, mais igualitária, que é isso que a gente quer, né? Então, os benefícios, eu acho que o maior deles é ter as crianças autistas dentro de uma sala de aula, que, como a Poliana falou, antes a gente não tinha, né? Eu não lembro de toda a minha vida acadêmica ter uma pessoa autista numa sala de aula comigo, né? Antes a gente não tinha essa oportunidade. E hoje a gente tem muito mais a aprender com eles, né? As sensações que eles sentem e a gente não consegue sentir em sua totalidade, a gente sabe que é mais intenso para eles. Então a gente tem muitas oportunidades com essa convivência. Entender melhor o outro, até onde eu posso chegar, até onde eu posso ajudar o outro, né? Eu lembro de uma fala essa semana... algumas semanas atrás do meu filho, que ele foi me contar que ele tinha um amiguinho autista na sala de aula. Olha só, desde o início do ano. Aí eu fiquei chateada, né? Porque eu disse, por que você não me contou antes? Ele, mamãe, mas isso é normal. Viu? Né? Aí eu disse, nossa, eu não vou mais ficar chateada. Tá bom, meu filho. Então, assim, o importante é as crianças entenderem desde cedo, né? O diferente, né? Que todo mundo pode conviver, independente. A gente não deve só ensinar, você tem que conviver todas as raças, cores, etnias.
e todo mundo, todas as deficiências, né? Inclusive, meninas, teve uma criança, Aline, que eu encontrei no parquinho e eu tinha gravado uma matéria, ela me encontrou na praça, ela disse, ela tava gravando sobre autismo, né? Aí eu disse, ele é autista? Aí eu disse assim, Ela, e o que é autismo? E era uma criança. A criança tinha, assim, mais ou menos a idade do João, né? Aí eu disse assim, como é que eu vou explicar o que é autismo para uma criança, né? Aí eu disse assim, olha, o João, ele é uma... Tu já olhou o João, já, né? Que tá me perguntando aqui sobre ele. Pois é. Ele é uma criança como você, só que o cérebro dele funciona bem diferente, não é nem um pouquinho diferente, é bem diferente do teu. As coisas que ele sente são mais intensas, o contato com som, com luzes, com as pessoas, com as sensações que ele sente no corpo, no tato, no olfato, na audição, no ouvir, né? Aí eu ia dizendo tato, audição, ia mostrando os órgãos dos sentidos. Aí ela, né, tia? É isso aí? Eu disse, isso que é o autismo, é uma forma de sentir o mundo diferente, que é realmente, né? Agora, claro que às vezes autistas são pessoas, e às vezes o autismo vem com algumas outras coisinhas, porque são pessoas. O que são essas coisinhas, Paulina? Às vezes existem autistas que convulsionam, e aí isso não é do autismo, isso é da pessoa. O ser humano pode apresentar convulsão. Por exemplo, alguém pode apresentar convulsão, vocês sabem o que é convulsão, né? Que é aquela crise que a pessoa se treme, às vezes baba e tudo. Isso é uma crise convulsiva, né? Mas não necessariamente essa pessoa que tem crise convulsiva é autista. Mas às vezes uma pessoa autista pode ter crise convulsiva. E não é do autismo, não é do pacote do autismo. O autismo é, como eu já falei para vocês, vem nesse tripé: a dificuldade na comunicação, a socialização e comportamentos e interesses restritos e repetitivos. O que é isso, Poliana? Meu filho, por exemplo, ele pega uma música, se ele gosta dessa música, ele escuta ele repetidamente, às vezes ele volta só pro começo dela, escuta só um trecho, aí a música diz, aí ele quer toda hora, aí ele fica escutando só aqui o dia inteiro. Se tu deixar ele com o celular na mão e ele quiser, aquilo estiver reforçando ele vai ouvir só isso o dia inteiro. Tu sabe o que é o dia inteiro? Da hora que amanhece até a hora que ela... Literalmente, não é brincadeira não. Sem pausas? Sem pausa. Ela semi-autista. Às vezes, quando a gente tá fazendo alguns stories pro Instagram, a gente fica lá. Gente, eu também não entendo essa mania da minha mãe. Me explica isso, é só minha mãe. Minha mãe, ela manda um áudio, ela ouve 300 zilhões de vezes. Pra ver se não saiu nada errado. Áudio. Aí depois que ela olha essas 300 milhões de vezes todinhas, ela... Não, tá bom, vou gravar outro. E é mais um rodízio todinho. Gente, eu fico assim, mamãe, mas pra que a senhora ouve tudo isso? Pelo amor de Deus. Mas assim, ó. Agora, a gente tem que também desmistificar isso. Às vezes as pessoas, quando a gente tá aqui brincando, né? Num tom, a gente tá num pod-teen, que é uma coisa mais descontraída, mas assim, o diagnóstico do autismo, ele é uma coisa bem séria, né? Em que, para você realmente estar no espectro, você tem que preencher esse tripé, né? E esses requisitos, eles são elencados, tipo assim, um rol de perguntas em que o neuro ou o psiquiatra, que é quem dá os laudos, ele vai avaliar e ele vai, através daquelas perguntas, porque o autismo, ele não detecta em exame. Se você fizer um exame, se a pessoa não convulsiona, não apresenta nenhuma outra questão no cérebro, o exame vai estar ali, ó, normal. Então, não tem um exame. Eu vou fazer um exame para descobrir se é autista. Não. Se o teu médico pedir um exame, a gente chama de... É para descartar comorbidades. O que é isso? É saber se não tem possibilidade de uma convulsão, se não tem alguma outra coisa além do autismo. É para isso, mas não é. Por exemplo, quando eles pedem o BERA. O BERA é um exame que é da parte auditiva, né? Quando eles pedem esse exame, é para saber se não há perda auditiva. Sim. Por que eles geralmente pedem isso para criança, principalmente para criança? Porque o autista, ele tem aquela coisa, né, Aline? A gente começa a chamar... Parece não ouvir. E parece que ele não ouve, ele não atende pelo nome, né? Ele não te olha, mas aí ele não te olha, não é porque ele não tá ouvindo. É porque o foco da atenção dele tá para outra coisa mais interessante e ele não vai te dar atenção. Entendeu? Porque ele tá ali, que é aquilo que eles dizem, que é no mundinho dele, né? Que na verdade isso não é nesse mundinho, comigo. É neste mundo que eles estão. Isso acontece direto comigo. Às vezes, né? Porque eu
eu, de Maria, tenho uma dificuldade gigante em aprender matemática. Pra mim é quase impossível. E aí a minha mãe, essa mulher maravilhosa, ela se senta pra me ensinar, né? Ela, tá, bora focar. Larga o celular, deixa o celular ali, depois você volta pro celular. Ela me ensina. Me ensina a primeira, eu não entendi. Ela me ensina a segunda, não entendi. Ela me ensina a terceira. Na quinta, ela já tá... E eu perco o meu foco muito rápido. Se ela tá aqui me ensinando, passa um passarinho cantando, eu paro de prestar atenção nela, vou prestar atenção. Isso, olha, gente, eu não sei o que é que acontece comigo. Eu simplesmente perco o meu foco muito rápido. E é uma coisa assim... Não sei o porquê que acontece. De Maria, eu também... Tu falando isso aí, eu super me identifiquei, porque assim, a matemática não é que eu tive dificuldade, é que eu não aprendi realmente. Se tu me perguntar uma conta, bem aqui, eu vou pra calculadora. É porque eu não sei mesmo. E na escola, não, sinceramente, hoje eu tenho mesmo bem liberdade de falar isso, que eu não aprendi matemática, eu não aprendi física, eu não aprendi quase nada de química, e eu também tinha o foco da atenção dispersa, como tu fala, e eu vou focar, se um passarinho passou, eu vou focar no passarinho, vou esquecer isso aqui, mas eu tenho TDAH. Eu acho que eu também tenho. Não é comprovado, mas há alguns sinais que me diz que eu tenho TDAH. Porque assim, eu tenho pensamento muito acelerado, fico pensando mil e uma coisas ao mesmo tempo. Aí na hora de dormir, ao invés de dormir, a cabeça fica. Eu praticamente desmaio, porque a cabeça o cérebro não desliga. O cérebro parece que não desliga, né? É uma coisa às vezes eu fico assim, porque eu tô com muito sono. Aí quando eu vou deitar, desligo tudo. Tudo. Não ligo mais pra nada. Minha cabeça. Ai, será que eu desliguei a luz? Será que amanhã vai ter prova? Será que... É muita coisa ao mesmo tempo e eu fico... Meu Deus. Não, calma. Vem sono. Calma. E eu também, hoje em dia, qualquer lugar que eu encosto, eu também... já começo a dormir. E, gente, eu fico assim impressionada, porque eu posso estar descansada. Eu posso dormir a tarde todinha. E minha mãe sabe o que é a tarde toda, né, mãe? Tarde toda. Mas é incrível. Tem uma fadigazinha, tá um cansaço. Pois eu não sei o que é isso, gente. Eu não sei, principalmente quando eu vou estudar, principalmente que eu tô em semana de prova, né? E... do nada eu começo a perder meu foco. Eu simplesmente, quando eu me deparo, eu tô já fazendo o que é um lanche. E isso acontece repetidamente. Gente, eu já tô ficando com medo já de mim. Eu tô virando um leão. Mas comer. Tipo assim, tem que investigar, é importante, porque assim, eu tive o meu diagnóstico do TDAH já agora, né, perto dos 40, que eu fiz 40 agora esses dias. Parabéns! Então, o diagnóstico, ele é uma libertação. Porque cada pessoa, ela tem um funcionamento. Todo mundo funciona de um jeito. E tu entender que funcionar assim é ok, que esse é teu jeito de ser, faz tu ter uma aceitação maior de quem tu és. Né, Aline? Sim. Porque assim, antes, quando eu ficava desatenta com as coisas, que eu me acidentava, acontecia alguma coisa, eu me culpava. Eu dizia assim, meu Deus, mas será que é um parafuso a menos que eu tenho na cabeça? Que foi? Tem alguma coisa desligada? Gente, porque era um negócio... Olha, a chave... Tá até ali que eu guardei. Eu tive que pendurar um negócio, tipo, pra eu pendurar mesmo no meu pescoço, porque chave é um negócio que eu perco 50 vezes dentro de casa. Eu terminei de coisar a chave, abri a porta. Mas, meu Deus, onde eu botei a chave? Aí fico louca, reviro os armários, jogo tudo no chão. Aí tá no meu bolso. Gente, isso não é uma coisa, sabe? Isso não é normal. Não, aí tu tem que saber que tu funciona assim, que é porque tu tens, por exemplo, se tu tem um TDA, às vezes é só o TDA. O TDA é só o transtorno do déficit de atenção. E o TDAH é o transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade que faz tu ser acelerada, entendeu? Que é gente, eu acho que eu tenho os dois, só pode. Porque eu sempre tô com meus pensamentos acelerados. E principalmente, minha fala tá antes do meu cérebro. Enfim, ao contrário. Pois é uma coisa assim que eu não consigo explicar. E aí, gente, é importante, como a gente está falando aqui do diagnóstico, né, que ele é feito pelo médico, mas tem toda uma equipe multidisciplinar que ajuda nesse diagnóstico, né? Porque são várias observações. A gente não tem um exame neurológico, por exemplo, ou um exame de sangue que vai dizer, olha, eu sou autista, ou eu tenho TDAH, eu tenho dislexia, né? São condutas de observação, porque são comportamentos, né?
O transtorno, ele é um comportamento. Então, são observações que a gente tem que fazer com a equipe multi, né? Geralmente, os médicos encaminham. E esse é um grande ganho que os médicos estão encaminhando cada vez mais para... Explica para elas o que é a equipe multi, conta um pouco dos profissionais. Verdade. Pronto. Então, os médicos estão encaminhando mais para essa observação multiprofissional, que vai desde o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, o neuropsicólogo, né, que faz vários testes para identificar se a pessoa tem ou não algum tipo de transtorno, né? No caso do TDAH, no caso do autismo, né? Porque o fato de eu ter um pensamento acelerado, o fato de eu esquecer muitas coisas, não quer dizer que eu tenho um transtorno. Isso precisa ser atestado por um profissional dessas áreas. Né? Uma coisa bem séria, né? Isso. Então, Aline, quais são os alertas que os educadores devem observar para indicar possíveis casos de autismo nas escolas? Bom, os principais casos, eu diria que são 3, né? Que a Poliana até já citou aqui. A falta de comunicação da criança, a falta de interação, né? E a falta da comunicação verbal, né? Falei os 3? E comportamentos restritos e repetitivos. Isso. Não, volta. Então, eu diria que nós devemos observar principalmente 3, né? Que até a Poliana já citou eles aqui. Que são os interesses restritos, repetitivos, né? Interesses que a criança tem, se ela tem um interesse sempre pelo mesmo brinquedo, sempre pelo mesmo livro, se ela brinca de forma funcional, então isso é um interesse restrito e repetitivo. A falta de comunicação, né? A falta de comunicação com o outro e a interação social. São os principais que eu devo observar. Só que fora esses, né? Os especialistas, eles observam vários outros aspectos, né? Que são chamados de marcos do desenvolvimento. Será que essa criança está se desenvolvendo, né, de acordo com a idade cronológica dele? Né? Porque às vezes a gente pensa assim, toda criança tem seu tempo. Né? A gente escuta muito isso, toda criança tem seu tempo. Em um momento ela vai falar, em um momento ela vai escrever. O pai dela falou com 7 anos de idade, então vamos deixar, até os 9 eu posso deixar aí ele sem falar. Né? Então não é bem assim. A criança tem o seu tempo, mas também nós devemos obedecer os marcos do desenvolvimento. Aline, mas onde é que eu vejo esses marcos? Toda mãe tem acesso na carteira de saúde da criança, na carteira de vacinação. Né? Então, meu filho ali está com 2 anos de idade, não fala nada. Epa, vou ligar aqui o alerta. Mesmo que o pai dele tenha falado com 5 anos de idade. É um atraso muito significativo. É um atraso significativo. Tá com 1 aninho, não dá tchau, não senta, não engatinha. Acendeu um alerta, terapeuta ocupacional. Né? Não está conseguindo aprender na escola, aos 7 anos ainda não conseguiu ser alfabetizado. É um alerta. Né? Então, são vários marcos, nós temos mais de 150 marcos ali que nós avaliamos, né? E eu digo assim que eu avalio crianças diariamente, né? Então, esses marcos, eles são bem avaliados através de testes, através de aplicação com jogos terapêuticos, com recursos, né? Então, a gente avalia muito esses marcos, não são só assim esses 3. Os 3 são os principais. Sim. Mas a gente deve observar a funcionalidade que aquela criança dá para cada coisa que ela vai fazer. Qual a funcionalidade do andar, qual a funcionalidade da comunicação dela, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Tá. E quais são as estratégias mais eficazes da comunicação que os professores e alunos, pais, enfim, podem utilizar com os alunos em sala de aula ou na escola? Enfim, no geral. Se tratando de autista, eu diria que tudo nós temos que ter uma função de objetividade, né? Sim. Se eu quero para o aluno... Pedro, eu quero ver a atividade do Pedro, a atividade de ciências. Eu vou dizer, Pedro, você trouxe o seu livro de ciências? Eu queria ver a página 50, a segunda questão. Não posso. Eu tenho que dizer, Pedro, me dê o caderno de ciências, o livro de ciências. Né? São ordens, né, que a gente chama de ordens, de mandos, são mandos ali que a gente chama de mandos objetivos. Eu tenho que ser bem objetiva, simples, né? Bem simples. A criança, eu tô vendo que aquela pessoa quer alguma coisa, mas não consegue falar. O que eu vou dizer para ela? Eu vou ficar perguntando várias coisas até achar a resposta? Não, o que você quer?
é o mais objetivo, né? Sim. Se a criança fala, se a criança se comunica, ele vai dizer. Se ela não se comunica, na terapia a gente costuma ensinar ele a apontar, né? A ele apontar para, de repente, o que a gente chama de PECs, que são umas cartas, né? Para a criança se comunicar, aquela que não é verbal. Então, existem várias estratégias. E, geralmente, a criança que está na terapia, está em algum processo terapêutico, o terapeuta, ele sempre tem que ter, e deve, né, ter essa abertura na escola, para que ele ajude o profissional que está lá na sala de aula. Para que ele ajude o professor. Como é que o Pedro, qual é o comando que eu dou para ele, que ele sabe que é a hora de sentar. Então, o terapeuta vai dizer para o professor qual é o comando, o melhor comando, porque ele está ali em terapia, né? Então, ele sabe o que a criança gosta, qual é o padrão dela, o que é que vai ajudar, o que é reforçador para ele, né? O que é um reforçador, de repente, negativo, né? Então, tudo isso, o terapeuta precisa ter essa abertura, essa liberdade nas escolas para ter essa troca com o professor. E essa troca, Aline, ela é muito importante. Inclusive, meninas, hoje eu tô aqui, mas hoje é o dia da supervisão do João na escola. Aí hoje o pessoal que acompanha ele na terapia vai na escola para ver como é que ele está se comportando na escola, conversa com a professora. Eles primeiro observam, né, como é que está sendo a inclusão do João na escola, se está correto, se realmente ele está incluído nas atividades. E aí disso eles fazem um relatório e quando eles acham que cabe, eles fazem as observações para a professora regente. Se ela tiver alguma auxiliar, fazem para auxiliar, para a equipe de coordenação, porque a inclusão ela não é uma coisa assim. Ficou-se estabelecido que é aceitar uma criança dentro de uma sala regular é inclusão. Não. Isso é aceitar uma matrícula que é a obrigação de aceitar a matrícula de qualquer pessoa. A inclusão, ela é adaptar também. É você incluir a pessoa no seu meio de amizades. Não é você dizer assim, tá aí. É aluno da sala, tá incluído. A inclusão, ela vai mais além. É você, na parte da escola, aceitar a pessoa, é você brincar com ela, é você ficar perto dela, ajudar, né? Mas na parte escolar ainda é mais criterioso. Por exemplo, o João, quando ele não consegue acompanhar o conteúdo da sala, ele precisa de um documento chamado Plano Escolar Educacional Individualizado, que chama PEI. O que é isso? É tipo como se fosse um roteiro. Vocês têm um roteirozinho aí, né? É como se fosse um roteiro da forma como ele vai conseguir ser trabalhado dentro das habilidades que ele tem. O João não fala, mas ele conhece todas as letras do alfabeto. Ele conhece formas, ele conhece cores, ele soma. Paulina, como tu sabe que ele soma? Ele soma por aplicativo. Ele tem os aplicativos no tablet. E aí ele faz soma, faz subtração. Eu ainda não vi ele multiplicar e dividir, mas soma e subtração o João sabe fazer. Então, assim, é uma pessoa que não pode ser subestimada por conta de sua deficiência. Ele é capaz, ele só aprende e demonstra que sabe fazer de uma forma diferente. E a inclusão é isso. É trabalhar o indivíduo da forma como ele é capaz. Porque a escola, meninas, ela foi muito pronta para conteudizar. Verdade. Pra te dar conteúdos. Tu precisa saber, tu precisa de química, física, porque tu vai fazer o Enem, tu vai fazer. Mas ela realmente, ela não é pronta pra trabalhar o ser humano que tu és. Te dá uma habilidade, não, essa mulher aqui é muito fantástica na comunicação, então bora trabalhar esse potencial dela, vamos desde você trabalhar a autoestima pra ela ser uma grande comunicadora. A escola não faz isso. Na verdade, as salas de recurso não tem recurso, né? As que tem sala de recurso é uma sala sem recurso, só com um profissional lá que tira do próprio bolso para comprar o material que tem. É assim que é. Geralmente é. A sala de recurso da escola de João, ela nem tem cara de sala de recurso. Parece uma sala fria, gelada lá. Porque a sala de recurso, gente, é para ter recurso. Sim, é. Ter recurso. O nome é sala de recurso, é para ter recurso. Ter mecanismo ali daquele profissional fazer um bom trabalho, realizar um bom trabalho, né? Mas a realidade não é essa. A realidade é que os professores... Tipo a enfermaria, Os professores já nem parece uma enfermaria, parece uma sala normal, assim, que não tem quase nada. Era pra ter recurso. O que são recursos? Jogos. Pra que a criança pensa. A criança pensa, eu vou pra sala de jogos, eu vou brincar, eu vou pra brinquedoteca. Uma sala mais parecida. Aí o terapeuta vai lá e faz o seu trabalho, né? E a criança pensa que tava brincando. Jogos, mas não é jogo no sentido de brincar, é de aprender. Só que é aprender de uma forma mais lúdica. Mais lúdica, entendeu? E às vezes, quando tem a sala, não tem um recurso.
Acontece muito, né? E o João, ele tá numa escola pública, como eu falei que tá tendo a supervisão, mas não foi, eu quero deixar claro, não foi a prefeitura que forneceu, a pessoa que acompanha o meu filho foi a clínica onde ele é acompanhado que colocou, a prefeitura não cumpre a obrigação da lei 12764/2012, ela não coloca o acompanhante especializado, as crianças autistas ficam na sala avulsas. Quando elas não conseguem ficar, tem autistas que passeiam nos corredores, que tem situações em que as escolas não sabem como lidar e manda a mãe buscar mais cedo, porque ele fica agitado, porque ele chora, porque ele se joga no chão. Mas é obrigação da escola e da prefeitura como órgão. Sim. Pois os é, órgãos que tem competentes. No caso do meu filho é porque a escola que ele estuda é uma escola municipal. Então, no caso, seria a obrigação da prefeitura. Se fosse o ensino médio, já é governo do estado. Entendeu? Mas a escola particular tem que oferecer o acompanhante. Sim. João viveu as duas situações. João viveu a situação da particular. E aí, por questões de saúde da minha mãe, eu tive que optar por uma escola perto de casa. E a perto de casa era municipal. Eu digo, então é lá mesmo que eu vou lutar pela inclusão. Porque, gente, tudo é difícil quando a gente tem uma criança com deficiência. Tudo. Tudo. Com qualquer deficiência. A vida de uma mãe desde que tem... a menor até as mais complexas. É, porque, tipo assim, quase não, tem que ir pra justiça. Sim. A gente tem um direito negado, aí na hora que nega o direito a gente vai pra onde? A gente vai pros órgãos da justiça. Não, a gente vai reivindicar. Por isso que, às vezes, a mãe de uma criança com deficiência, as que são mais, né, que se empenham mais, é tida como barraqueira. Ah, lá vem a barraqueira, né? Mas são como disse a Andrea Werner, são as mães barraqueiras que mudam as coisas. Que resolvem muitas coisas, que botam a cara, que estão ali, que não tem medo e fazem as coisas acontecer. Se a gente não fizesse isso, até hoje a gente estava vivendo a exclusão. Se não tivessem mais famílias, né, levantando essa bandeira, falando sobre isso. Entendeu? Nós temos duas leis principais que dão esse apoio às pessoas com deficiência e aos autistas, principalmente, né? Uma foi em 2012, a outra foi em 2015. Mas nós estamos em 2023 e ainda temos inúmeras barreiras na escola, na sociedade, em todos os lugares. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque já é lei, né? E a lei, ela tem que ser cumprida. Quando se passa pra lei, porque lei tem que ser cumprida. Você não cria uma lei pra poder só ficar ali de enfeite. Tem que ser cumprida. E é obrigação da prefeitura, se for uma escola pública municipal, e também tem que ser a obrigação da escola em si ter um profissional, porque é um caso inevitável você não ter pelo menos uma pessoa que é autista nas escolas e que precise de ajuda. Porque mesmo os pequenos casos de autismo até os mais elevados, a gente sabe, a gente compreende que tem que ter um profissional sempre ali. Nem que seja uma vez ao mês, indo lá, dando uma visita, mas tem que ser acompanhado, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um tipo de supervisão. Então é a obrigação da escola, por parte da escola mesmo, e a obrigação da prefeitura por parte das escolas municipais. Na verdade, pela 12764/2012, ela tem um parágrafo único que ela diz assim: em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem direito ao acompanhante especializado na sala regular em que ela está matriculada. Então, diariamente. Assim, então, trocando esse miúdos, ela tem direito de ter aquela pessoa todos os dias para dar o suporte que ela precisa. Entendeu? Sim. Agora, só que a gente vive num país que tem uma legislação belíssima, mas é o país mais descumpridor de leis que temos. Infelizmente. E os próprios gestores descumprem, né? Porque a gente está aí com o prefeito de São Luís descumprindo a 12764/2012, promove um seletivo onde ele disse que chamou professores de AEE, num universo que ele tem mais de 1.500 autistas, e ele contrata 60 professores, 70 para um público de mais de 1.500. Então, assim, é uma brincadeira. Complicado, né? É brincar com a nossa boa vontade de querer achar que ele está querendo fazer um trabalho decente. E eu, sinceramente, eu me coloco muito no lugar das mães de quem sofre com autismo. Porque eu sei que não é fácil você saber da condição do seu filho e simplesmente, você, como você disse, né? Houve a necessidade de trocar ele de escola. Na escola antiga lá do João Lucas, ele já estava acostumado, já estava se adaptando
ele já estava 2 anos na escola, e como era uma escola particular, aí a própria escola botava o acompanhante para ele, né? E como que era a relação deles com os amigos, com os professores? Era bom, o João já estava bem adaptado na escola. Como eu te falei, eu não tirei ele por causa da escola em si, eu tirei por causa das minhas condições financeiras e algumas situações particulares em casa, que eu tive que trazer ele para pertinho e não podia mais manter ele nessa particular. Mas lá ele já tinha um convívio bom, ele tinha... Lá o acompanhante não era um por aluno. Um acompanhante ficava com 2. Sim. Né? Mas conseguia fazer o trabalho assim mesmo, né? E o João estava super adaptado, mas tive que tirar. Sim. E quais são as principais maneiras pelas quais os pais podem se envolver ativamente na vida escolar dos seus filhos autistas? Olha, entender que a escola, ela não vai educar o teu filho, a escola vai escolarizar. A educação do teu filho, a família tem que entender que quem educa o filho é pai e mãe, né? É a família. E a escola, ela é só um upgrade, ela é só para reforçar aquilo que é aprendido em casa e trabalhar essas outras habilidades, essas outras coisas que a escola trabalha, né? Sim. Então, tem que haver esse comprometimento. Tem uma reunião, participe, vá, porque às vezes tem pai e mãe que acha assim, botou na escola, não, aqui a escola vai resolver. É obrigação da escola. Não, a escola que vai resolver isso aqui. Aí marca uma reunião, nunca vai na reunião, não tenho tempo. Gente, é a educação do teu filho, da tua filha, você tem que ter esse tempo. Você tem que participar dessa reunião, você tem que ter esse feedback, né? E se colocar sempre como um parceiro e não como um inimigo do ambiente escolar. E tá sempre ali em interação, sabendo o que está acontecendo, acompanha a agenda do seu filho, porque tem a agenda escolar, a professora sempre... Tem pai e mãe que a agenda vai do jeito que chega, volta, vai na bolsa, nem lê, nem... Então, assim, você tá mostrando, pai e mãe, que você próprio não tem interesse na vida escolar do seu filho. Então, se você não mostra esse interesse, você também não vai contagiar as outras pessoas. A educação de uma criança, ela é uma obrigação coletiva, é família, sociedade, escola, é todo mundo junto. Só botar só lá na escola e achar que vai resolver, não vai. Pois é. Então, Poliana, como os pais podem compartilhar informações valiosas sobre as necessidades específicas de seus filhos autistas com os professores e a equipe escolar? Olha, eu sempre escrevo, esse ano até que eu não escrevi cartinha, né? Mas eu sempre gosto de fazer alguma cartinha falando sobre as habilidades do João, coisas que ele se acalma, coisas que ele gosta, coisas que ele come, que ele tem seletividade alimentar. Ele come só determinados tipos de alimento, né? A dieta dele é bem restritiva e não é dieta não, é que ele é seletivo mesmo. Então, eu sempre dou, no início de ano, eu sempre dou essas informações, porque, por exemplo, você tá ali um mundo de criança, né? A sala do João, ela tem 25 alunos. E aí, cada aluno daquele é diferente. Aí tem um aluno que tem uma especificidade. E a professora não sabe. E aí, para ela conhecer, você precisa conviver com ela, explicar, né? De preferência, anotar aquilo que é importante. Olha, quando ele se irrita, ele se acalma dessa forma, assim, porque cada criança tem um funcionamento. Então, é importante essa parceria do diálogo, né? Se propor sempre como um agente ali de diálogo com a professora, com a diretora, com a coordenação. E eu acho que essa junção vai dar certo. Sempre vai dar certo. E nesses casos, como a escola pode fornecer um ambiente acolhedor e inclusivo para os pais de crianças autistas e também incentivando a participação ativa deles? A melhor forma eu acho que a Aline também é pedagoga, né, Aline? Ela vai concordar comigo. A melhor forma de incluir, de trazer família e de saber a forma de incluir é com a capacitação. Porque veio um doutor agora, esses meses aí num congresso, e ele disse assim, não existe educação inclusiva, essa frase dele ficou na minha cabeça, sem saber especializado. Então, às vezes a escola não acolhe, e eu te digo isso por ver o desespero das professoras, diretor e todo o corpo da escola, quando meu filho entrou na escola e começou a pular na mesa, e ele pulava de uma mesa para outra, e ele subia, ele derrubava a cadeira, ele derrubava os livros. Com medo dele cair, com medo dele comprar alguma coisa. Eles não sabiam o que fazer. A diretora botou a mão assim na cabeça e disse, meu Deus do céu. Fica sem saber o que fazer, porque não tem a informação necessária para saber como agir. Então, o melhor caminho para a escola aprender a acolher
os gestores escolares, gestores públicos, no caso da escola pública, entender que tem que capacitar, tem que dar qualidade nessa capacitação, direcionar, porque o curso de pedagogia, as faculdades e tudo, elas não preparam para o diferente, elas preparam para o padrão. Elas botam como se todas as pessoas tivessem um padrão de aprendizado e você, professor, fosse ensinar e todo mundo fosse aprender do mesmo modo. E não é assim que acontece. A realidade é outra. Então, aquela cadeirinha, que é só uma cadeirinha de educação inclusiva, ela tem que se ampliar, se falar mais de inclusão nas universidades, preparar mais esse professor. E ele, uma vez formado na prática, a educação continuada dele, a formação continuada, tem que realmente fazer jus ao nome, tem que continuar, tem que, né, para que a escola seja cada vez mais capacitada para lidar com as diferenças. Sim, verdade. Tá, mas no meio de todo esse meio, né, que a gente está conversando aqui, como os professores podem adaptar a sua prática pedagógica para atender às necessidades específicas dos alunos autistas? Contigo, Aline. Bom, quando a gente fala, geralmente a escola fica muito assustada quando a gente diz assim, eu tenho que providenciar um PEI para a criança, que é o plano educacional individualizado, né? Ou o plano de ensino educacional individualizado. Então a escola às vezes se assusta. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mudar o currículo da criança? Não, eu não preciso mudar o currículo da criança. Eu preciso dizer como aquela criança vai aprender. Ela vai aprender a mesma coisa de uma forma diferente, né? Então, se eu ensino uma criança da forma tradicional, né, com todo mundo ali na sala de aula, e se o João precisa ir para uma outra sala para se concentrar melhor, para aprender melhor, eu vou levar o João para outra sala. E isso deve estar escrito no PEI, né, que é o plano individual. Então, a escola ela deve promover esse trabalho com o aluno, porque dá mais segurança para a família sabe o que a criança está aprendendo e como ela está aprendendo, né? Então, é uma segurança que a família tem. A gente não aprende a fazer isso na faculdade. Isso é bem verdade, a gente não aprende. Enquanto professores, pedagogos, a gente não aprende. Na prática mesmo. Na prática e com capacitação. Esse é que é o importante. E aí a escola precisa também promover essa capacitação para todos os professores, porque eu não posso saber quem vai chegar para mim, qual é a turma que vai ter um aluno com uma necessidade educacional especial, né? Então todos da escola eles devem estar capacitados para receber esse aluno e para fazer todas essas modificações e adaptações, né? Que ele precisa. E aí eu não posso esperar que só um profissional esteja realmente capacitado. Eu não posso tratar um aluno autista, por exemplo, e deixar com que uma pessoa que deva ser o tutor dele na sala de aula tenha a função de um cuidador. Porque esse não é o objetivo, né? Esse não é o objetivo na escola, que meu filho tenha um cuidador. O objetivo na escola é que ele tenha um tutor capacitado para a melhoria da aprendizagem dele na escola, para que ele tenha uma aprendizagem significativa. Acontece muito, né? Você já passou por algum caso do tipo você confiar o seu filho na mão de uma pessoa treinada para ajudar ele no modo de aprendizado que ele adotou e na hora ele só fazer o papel de babá? Já aconteceu isso? O meu filho ele não precisa de um tutor, mas eu tenho inúmeros outros filhos, vamos dizer assim, que são os meus clientinhos, né? Então, assim, eu já percebi muito isso, que isso acontece muito nas escolas, né? Infelizmente, vem acontecendo ainda. Porque eles duvidam muito da capacidade da pessoa. Como eles, às vezes a incapacidade está no profissional. Porque o João, quando ele tinha 3 anos, a primeira escola dele, isso que eu te falei que ele sabe, ele já sabia todo o alfabeto. Formas geométricas, cores, muitas coisas. E a escola não sabia. E quando eu perguntei como é que ele ia aprender a ler, ainda foi me respondido, foi me devolvida a pergunta e dito assim, e se ele não falar, como a gente vai saber que ele está lendo? E nesse dia, como eu ainda não tinha estudo suficiente, não tinha vivenciado o suficiente para me saber, mas eu fiquei com a pergunta martelando na minha cabeça e eu disse assim, eu vou ter que descobrir se ele sabe.
Aí me veio aquele insight, assim, de mãe, aquela coisa de mãe. Sabe o que eu fiz? Eu comprei um alfabeto de plástico e sentei no chão com meu filho e ficava perguntando, letra A, aí ele mostrava. Letra X, eu comecei a perguntar na ordem, depois eu fui perguntando. E o João já sabia todo o alfabeto. Então, quando te perguntarem assim, como é que você vai saber que uma pessoa que não fala sabe alguma coisa? Pergunte para ela. Se ela não souber falar, ela vai te mostrar. Vai apontar. Ela vai. Não duvide da capacidade das pessoas em razão de alguma deficiência. Ela é capaz. Ela só é capaz diferente de você. Mas ela não é mais que você, ela não é super poderosa e ela também não é inferior a você. Ela é uma pessoa. E é como pessoa que ela tem que ser respeitada. E é como nós sabemos, o autismo é um tipo de deficiência. E não quer dizer que por você ser autista ou por ter um outro tipo de deficiência, você seja inferior, a sua capacidade de pensar seja inferior à do seu coleguinha. Não, você só tem um jeito diferente de pensar e esse é o seu jeitinho único. Único de ser, justamente. Então, meninas, Aline... Perdão. Vice-versa. Ai, pois é. A Poliana, a Aline, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Inclusive, ó, se despeçam aí do pessoal. E se vocês precisarem, podem divulgar as redes sociais de vocês aí para os nossos ouvintes. Ótimo, gente, mais uma vez muito obrigada, meninas, todo mundo da equipe do Pod Teen. A gente fica muito feliz em saber que meninas tão bonitas e jovens como vocês já estão interessadas num assunto tão relevante como é o autismo e todas as outras deficiências, né, as formas diferentes das pessoas serem. E eu, como mãe, eu tenho um perfil no Instagram que eu divulgo muito sobre as ações que eu faço como ativista, sobre a realidade do meu dia a dia com o João, nossas dificuldades, nossas vitórias, que também é importante dizer. E o meu perfil, gente, eu acho assim, não é porque é meu não, mas eu acho ele muito importante porque ele tem encorajado muitas famílias, mostrado a rotina, mostrado que é possível, mostrado que é desafiador, mas que também tem muita coisa que é possível. Então me sigam lá, quem quiser, Poliana Gatinho, né, @PolianaGatinho, assim mesmo, diminutivo de gato. Eu publico muita coisa legal sobre o autismo, minha rotina com o João, e eu acho que vai ser muito enriquecedor essa troca. Se vocês me seguirem lá, vão gostar bastante do conteúdo. E a gente já tá seguindo vocês, viu? E a gente já deu um segue de volta. Então, meninas, eu queria agradecer também o convite, né? Um convite super especial de estar aqui com vocês no Pod Teen, né? E fico muito feliz de hoje essa discussão ter sido com adolescentes, né? Porque a gente sabe que discutir o autismo com adultos é importante, mas discutir com adolescentes, crianças é mais importante ainda, né? E essa conscientização é o que a gente precisa na escola, é o que a gente precisa em todos os lugares, né? Então vocês podem me encontrar também na Clínica Minds, espaço terapêutico, né? Se quiserem, pode seguir também a clínica. Nós somos uma equipe multiprofissional para todas essas deficiências, que nós somos especialistas, né, na questão do neurodesenvolvimento, né? Então, nós estamos sempre à disposição. Já estamos seguindo também, viu? E, pessoal, lembrando que vocês podem nos acompanhar tanto aqui pela FM Verdes Mares, no canal 106.3, quanto através do YouTube, pelo canal do Estúdio Checkmate. Então, lembrando que próximo sábado tem mais, viu? Um beijo! Acabamos de apresentar pela Rádio Verdes Mares e YouTube, Rádio Pod Teen, mais uma produção dos Estúdios Checkmate.